Glória a Deus. O Senhor é bom? Amém. O Senhor é bom? Amém. O tempo todo, né, Lídia? Glória a Deus. A igreja cheia de glória, de poder de Deus. E a Lídia abriu o culto falando de Provérbios 24, né, Lídia? Provérbios 24, o quê? Alguém pode abrir o Provérbios 24, 10? Provérbios 24, 10. Abre aí, gente. Alguém pode ler aí? Se te mostras vagaroso para ajudar teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Amém. Alguém tem uma tradução diferente aí? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Amém. Quando a Lídia abriu, eu falei, que bênção, Deus, porque é um pouco do que eu vou ministrar. Eu falei, então é bênção, eu e a Lídia estamos no caminho certo com a palavra de hoje. E, queridos, eu queria que você abrisse comigo lá em Lamentações agora, Lamentações 3. Lamentações de Jeremias, que dizem que é de Jeremias, né? Amém. Vamos orar, queridos? Amém? Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela sua bondade, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo de adoração, pela palavra que tu já liberou, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, Pai. Que nós possamos, Pai, abrir nosso coração para aquilo que o Senhor tem para falar conosco, que nós possamos abrir nossa mente, para que nós possamos entender a palavra do Senhor para hoje, Pai. Meditar nela, degustar ela, provar ela, Pai, para podermos ver como o Senhor é bom. Nós te damos graça por esse dia, no nome de Jesus. Amém? Lá em Lamentações 3, 21 vai dizer assim: minha alma não, desculpa, 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em outras traduções vai dizer basicamente assim, trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Alguém é mais ou menos assim? Quero lembrar do que pode me dar esperança. Amém. E hoje eu montando a ministração, Deus me trouxe isso à mente, né? A gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você se recorda das promessas de Deus para a sua vida? Porque eu creio que para todo mundo aqui o Senhor já liberou uma palavra, uma promessa, algo que, olha, filho, eu tenho isso para você, eu tenho esse destino projetado para você, eu tenho isso para você, para a sua família, eu tenho algo melhor para a sua casa. Eu creio que todos aqui já receberam uma promessa de Deus. Olha, eu vou te tirar daqui e te colocar aqui, eu vou tirar do pouco e vou te colocar no muito, sabe? Assim como Abraão, olha, Deus deu uma promessa para Abraão e falou assim: olha, você vai ser a pai de multidões, né? E assim Deus fez com ele. Então eu creio que muitos aqui têm uma promessa de Deus. E aqui em Lamentações vai dizer assim: olha, trazei à memória aquilo que dá esperança. E eu parei para pensar assim: o que nos dá esperança de continuar, de prosseguir? A promessa vindoura de Deus de que um dia Ele virá nos buscar, de que um dia nós iremos herdar o reino com Jesus e nós habitaremos no reino celestial. O que nos traz esperança aqui na terra? As promessas de Deus. Porque a gente sabe que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, se Deus disse que Ele tem uma vida melhor para mim, se Deus já me disse que Ele vai me tirar do pouco e colocar no muito, se Deus disse que eu sou uma geração eleita, um sacerdócio real, é as promessas de Deus que me traz esperança para prosseguir, para continuar. E aí é que entra Provérbios 24, 10, que diz... Deixa eu abrir. Fala aí o que diz aí em Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E ao contrário disso, se te mostrares forte, se te mostrar, olha, se no dia da angústia você se mostrar forte, é aí que você demonstra que a sua força ela vem de Deus. Então, o que nos dá esperança? As promessas de Deus. O que demonstra a minha força em Deus? É eu ter fé, eu ter esperança nele, nas promessas que o Senhor tem para a minha vida. E eu queria dar um exemplo aqui para vocês. Eu quero que vocês abram lá em 1 Reis. 1 Reis 21. Vou abrir rapidinho aí. 1 Reis 21.
21, a partir do versículo 16. Eu vou contextualizar um pouco aqui. Acabe se interessa por um terreno de Nabote. E ele não consegue comprar o terreno de Nabote. Tá? Nabote não quer vender o terreno para ele. E aí Jezabel fala assim: não, você é o rei, você pode ter o que você quiser aqui. E aí, vou contextualizar aqui bem rapidinho. E aí Jezabel manda matar Nabote. Nabote morre. E aí vamos ler o versículo 16 aqui. 1 Reis 21, 16. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o Jezreelita, para a possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tibista, dizendo: levanta-te e desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. E falarás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomastes a herança? Far-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. E disse a Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. No versículo 22 vai dizer assim: e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nabate, e como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da provação com que me provocasse e fizeste pecar a Israel. 23. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Israel. Agora eu quero que você vá lá em 2 Reis 9. Primeira Reis, você vai em 2 Reis. Segunda Reis 9 vai dizer assim, 2 Reis 9, a partir do versículo 22. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: a paz, Jeú. E ele disse: que paz, enquanto as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Então Jorão voltou as mãos e fugiu, e disse a Acasias: traição há, Acasias. Mas Jeú entoçou o seu arco com toda a força e feriu Jorão em teus braços, e a flecha lhe saiu pelo coração e caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abdicar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o Jezreelita, pois lembra-te do que indo eu e tu juntos a cavalo após Acabe, seu pai, o Senhor, pôs sobre ele esta carga, dizendo: por certo que se não visse ontem à tarde o sangue de Nabote, o sangue dos seus filhos, diz o Senhor, também não te pagaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma e o lança neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Então, queridos, deixa eu explicar aqui para vocês. Para quem não conhece a história, mas eu queria que todo mundo conheça, mas vamos trazer a memória. Acabe foi lá e tomou o campo de Nabote. E aí Elias liberou uma palavra assim: olha, sobre esse mesmo campo Deus vai trazer juízo sobre você, porque não era para você ter feito isso. Então o Senhor vai trazer juízo sobre você, sobre Jezabel, nesse mesmo lugar. Jezabel sobre o muro, e sobre o campo de Nabote você vai morrer, você vai pagar com sangue, com seu sangue. E logo mais à frente a gente vê aqui, quando Jeú ele se torna rei de Israel, o que acontece? Olha o que Jeú vai dizer no versículo 25. Então Jeú disse a Abdicar, seu capitão: toma e o lança no pedaço do campo de Nabote. Elias havia liberado uma palavra de que, olha, no mesmo campo você vai sofrer as consequências do que você fez, Acabe. Só que quando a gente vai ler um pouco mais para frente de 1 Reis, Acabe ele se arrepende do que ele fez. Ele fica, ele se mostra contido ao Senhor e o Senhor perdoa. E fala assim: olha, Acabe, você não vai sofrer por esse pecado, mas a sua descendência vai. E quando acontece isso, o filho de Acabe toma, depois que Acabe morre, o seu filho toma posse do reino.
seu filho que chama Jorão. Toma posse do reino. Só que aí há um complô e Jeú vai tomar o reino. E quando Jeú vai tomar o reino, quem está à frente do reino é Jorão, filho de Acabe. E quando acontece isso, quando eles se encontram, quando Jorão e Jeú se encontram no reino no campo de Nabote, Jorão vê que aquilo era para matar ele, então ele foge. Jorão foge, e então Jeú lança uma flecha e mata Jorão. E olha o que interessante que Jeú disse para os seus servos: olha, arrastem o corpo de Jorão até o campo de Nabote. Por quê? Porque havia uma palavra, havia um jugo sobre a descendência de Acabe, que eles pagariam pelo mal que eles fizeram no campo de Nabote. Então o que a gente entende com isso? Que tem coisas no reino de Deus que a gente precisa fazer para acontecer, porque havia uma palavra: não, olha, a descendência de Acabe vai pagar por que fez, e é no campo de Nabote. E aí Deus diz assim: olha, você lembra da palavra que o profeta Elias falou? Você lembra daquilo que o profeta Elias havia liberado? Que no campo de Nabote seria pago pelo que Acabe fez. Então arrasta o corpo dele até o campo de Nabote, porque é lá que a descendência de Acabe vai pagar por aquilo que fez. E queridos, a gente não entende isso, que as promessas do Senhor estão para ser vividas, mas nós precisamos fazer por onde? Nós precisamos fazer acontecer a promessa de Deus. E é nisso que entra Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que dá esperança. Porque a gente começa a exercitar nossa fé em meio à provação, dizendo: não, se Deus liberou uma palavra para mim, então eu tenho que fazer acontecer. E qual é a palavra? Deus me chamou para ser um grande pecador da palavra, então eu preciso estudar a palavra. Deus me chamou para ser um grande evangelista, então eu tenho que fazer por onde? Deus me chamou para ser um grande empresário, então eu tenho que ganhar conhecimento em Deus, então eu tenho que prosperar em Deus, então eu tenho que abençoar em Deus. Tudo isso em Deus, isso é trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É isso que é ser forte em meio à provação. E o problema é que nós esquecemos daquilo que nos dá esperança. O problema é que as promessas de Deus vêm a nós, a palavra do Senhor vem a nós, e nós se contentamos só em ouvir as promessas, e nós cruzamos os braços e esperamos acontecer. E quando Deus me ministrou com esse texto de Jeú, eu falei: caramba, que interessante isso. Porque Jorão já havia sido morto, ele matou Jorão, então ele já era, o reino de Acabe já havia findado, acabou. E logo depois você vê que ele manda matar todos os descendentes de Acabe. Então assim, havia acabado. Ele seria o rei, ele tornaria ali à frente. Só que não, ele falou assim: olha, a palavra do Senhor, através do profeta, foi essa, de que seria pago essa sentença no campo de Nabote. Então arrasta o corpo dele até lá. E o que a gente precisa entender: se Deus liberou uma promessa para nós, uma palavra sobre nós, nós precisamos agarrar essa promessa e viver ela. E viver aquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nos traz esperança. Eu aprendi algo muito interessante há um tempo atrás. Todas as promessas que nós ouvimos do Senhor, toda a palavra que nós ouvimos do Senhor, nós precisamos anotar. Por quê? No dia mal, o que a gente faz? Peraí, deixa eu ver aqui. Olha o que Deus me disse. Deus me disse isso, isso e isso. E essas palavras que o Senhor diz a nós é que nos dá esperança e motivação para que a gente seja forte, para que a gente prossiga. Porque o dia mal vem. Quem está constante em felicidade todos os dias, não tem como, querido, você está feliz todos os dias da sua vida. Porque o dia mal vem, a angústia vem, a perseguição vem. O que o Senhor diz para nós é que Ele estaria conosco todos os dias. Mas não que todos os dias seriam felizes e alegres, todos os dias seriam dias de sol. Porque, queridos, a adversidade vem sim. Só que a gente precisa entender que mesmo no dia mau, eu preciso prosseguir com a palavra do Senhor. Eu queria que você visse lá em Números comigo. Em Números 11, do 8 ao 9, vai dizer assim. Vamos ler o 7. E era o maná como semente de coentro, e sua cor como a cor de... Aqui está bidélio.
Espalhava-se o povo e colhia em moinhos e moía em um grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Por muito tempo, queridos, eu pensei que quando o Senhor mandava o maná, Deus mandava o pão do céu. Então eu pensava na minha mente que o maná caía, o pão caía do céu e ficava lá no campo. E aí ele só tinha um trabalho de tirar o pão do chão e comer. Mas faltou um pouco de inteligência, eu acho, da minha parte. Não sei se vocês pensavam assim. Mas por muito tempo eu pensei assim, que o pão estava lá no chão e ele só pegava o pão e comia direto. Só que você vai ler aqui, e o maná era como uma semente que eles moíam e então faziam pão. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu entendi agora. Mas não entendi agora, faz tempo, tá? Vocês não ficam tão leigos assim. E queridos, mesmo as provisões de Deus, mesmo os milagres de Deus, há um trabalho, algo para nós fazermos. O povo de Israel recebia o maná, mas ainda era uma semente que eles tinham que produzir para então virar o pão. Então, queridos, mesmo os milagres do Senhor, as promessas de Deus requerem um esforço de nós. Nós precisamos fazer por onde? O problema é que nós somos muito preguiçosos. Nós recebemos a palavra de Deus e cruzamos os braços e esperamos acontecer. Não, se Deus disse ponto. Eu vou esperar, eu vou sentar e esperar acontecer. E aí é o grande problema, porque a gente recebeu a palavra e espera acontecer. E aí vem um dia mal, a gente abandona tudo, porque não acontece nada, não muda nada, então o que eu estou fazendo? Por que eu estou servindo a Deus ainda? Por que eu estou na igreja? E é esse o problema de muito crente, porque recebe uma palavra e senta e espera. Foi que nem a pastora falou aqui. A pessoa se acomoda e espera acontecer, espera, vou sentar aqui, vou esperar acontecer as coisas, vai acontecer, uma hora vai acontecer. A pessoa se engana numa falsa fé, de que não, eu tenho fé que vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Queridos, eu não vou dizer que só a fé não basta, mas é que nós precisamos sair da zona de conforto, porque talvez as suas promessas não se cumpriram, porque você está esperando sentado acontecer algo em Deus. Eu estou esperando em Deus, eu estou esperando em Deus, eu estou esperando em Deus. E a gente só espera em Deus, mas o que é esperar em Deus? O esperar em Deus virou eu descansar, eu ficar sentado, eu esperar cair do céu, o pão pronto. E não a semente que eu tenho que trabalhar para fazer e acontecer. O esperar em Deus virou isso. O esperar em Deus virou eu não fazer nada. O esperar em Deus virou eu simplesmente colocar nas mãos de Deus. E queridos, o esperar em Deus não é esse esperar em Deus que a gente pensa de que não tem que fazer nada, porque as promessas de Deus são reais, mas nós precisamos fazer por onde? Aquela música lá, quem tem promessa de Deus não morre. Quantas pessoas que você não conhece que haviam promessas de Deus em que morreram, ou que não estão muito longe das promessas de Deus? Queridos, se nós não trazemos a memória, se fizermos forte para fazer acontecer as promessas, as vontades de Deus, não vai acontecer. Amém? Amém. Nós precisamos, querido, aprender a descansar no Senhor de verdade. Nós precisamos entender o que é descansar em Deus. Nós precisamos se agarrar nas promessas do Senhor, porque o dia mal vai vir sim. Abra comigo lá em Mateus 25. Mateus 25 vai falar uma parábola que todo mundo conhece. Mateus 25 vai falar da parábola das 10 virgens. E eu vou ler com vocês rapidinho, só para a gente trazer a memória aqui. Então, entre os céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E olha que interessante isso, que vai falar o texto aqui. As prudentes levaram consigo azeite a mais. E o problema é que a gente não entende isso. A gente não semeia para o dia mal. A gente não semeia para o que está por vir. E nós precisamos ser como as prudentes.
Porque, como eu falei, o dia mau vem para todo mundo. O dia mau vem para o forte e vem para o fraco. O dia mau não escolhe, não, esse aqui está no momento forte dele, então ele está forte agora, então o dia mau vem porque ele está forte. E no dia que ele estiver fraco, o dia mau não vai vir. Não é assim que funciona, querido. O dia mau vem para quando você está mal, o dia mau vem para quando você está bem, o dia mau vem para quando você acorda bicudo, o dia mau vem para quando você acorda feliz. E nós precisamos ser como as prudentes, estar preparados para o dia mau. Estar preparados para aquilo que está por vir. Por isso que o Senhor ensina tanto para nós sobre semente, sobre semear. Sobre semear, porque na semente há colheita. Então, quando eu semeio no dia bom, no dia mau eu vou ter esperança. Quando no dia bom eu trago à memória aquilo que me dá esperança, as palavras do Senhor, as promessas de Deus, no dia mau, essa prática vai ser constante. No dia mau você vai se lembrar, não, hoje o dia não está legal, não estou vendo um tempo bom, mas o Senhor me disse isso. O Senhor disse que mudaria a minha realidade, o Senhor disse que mudaria a minha casa, o Senhor disse que mudaria a minha vida, o Senhor disse que me tiraria desse poço. Então o dia mau está aqui, mas eu tenho esperança de que isso não é eterno. Querido, eterno é só agora. A sua tristeza ou a sua alegria não é eterna aqui. Então nós precisamos compreender isso, nós precisamos ser como as virgens prudentes, semear para o dia mau, semear para aquilo que está por vir. Nós precisamos ter foco nas promessas de Deus, foco naquilo que o Senhor liberou para nós. Quantas pessoas você não conhece, ou até mesmo você, que começa a olhar para trás e paralisa? E quando eu li, vamos abrir mais um texto aí. Gênesis 19. Gênesis 19 vai falar sobre Ló. Gênesis 19, versículo 22. Vai dizer assim: apressa-te, deixa eu só contextualizar aqui para a gente poder entender. Aqui Deus estava trazendo juízo sobre Sodoma e Gomorra. E ele falou: vou jogar fogo no céu e matar todo mundo. E aí o anjo vai falar assim: olha, Ló, vai embora daqui. E aí Ló fala assim: deixa eu ir para. O anjo fala assim: vai para aquela cidade. Ló fala assim: deixa eu ir para aquela ali que é mais próxima. Aí o anjo fala assim: então vá para lá. Vai, não olhe para trás. Só vai. E aí no versículo 22 vai dizer assim: apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tivesse chegado. Por isso chamou o nome da cidade de Zoar. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Derribou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia na terra. E olhou a mulher de Ló para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Queridos, a palavra era: vocês vão para aquela cidade ali, mas não olham para trás, só vai. Eles sabiam que recebiam uma palavra. E aí quando eles estão chegando na cidade, o que a mulher de Ló faz? Olha para trás. E aí ela vira uma estátua de sal. E o interessante é que eu fiquei pensando, antes de eu entender aquilo que havia na palavra do Senhor, eu pensei assim comigo. Eu pensava assim comigo: não, então Deus derramou fogo, e aí Ló e sua família deram, sei lá, andaram até a esquina ali, e começou o fogo, e a esposa de Ló olhou para trás, e ela viu uma estátua. Só que não é isso. Eles caminharam, eles viajaram, eles andaram bastante, e aí depois de muito caminhar, a esposa de Ló olhou para trás, e aí ela paralisou. E quantas pessoas estão assim hoje? Elas caminham com Deus, só que aí começam a olhar para trás, e o olhar para trás é que nos paralisa. A gente fica que nem o povo de Israel. A Yasmin ministrou aqui semana passada. A gente começa a olhar para o Egito. Não, mas os pepinos de lá eram muito bons, o alface de lá era muito bom, não tinha água lá, não tinha túmulo para morrer lá. Por que a gente veio para o deserto? A gente se
empolga com a promessa, caminha, só que lembra e olha para trás e fala assim, não, mas lá era melhor. Eu estava conversando com um amigo meu semana passada e ele falou assim para mim, olha, é engraçado dizer isso, mas a minha vida está melhor sem Jesus. Eu oro na minha casa e tudo mais, eu não estou indo para a igreja e tal, estou firme em Deus, né, na mente dele, mas ele dizendo, olha, a minha vida está melhor sem eu ir para a igreja. Parece que tem prosperado mais na área financeira e algumas coisas tão ruins, mas quando eu estava na igreja estava ruim também. Então olha o pensamento em que algumas pessoas criam. Queridos, porque se nós olharmos para trás, com certeza algumas coisas serão boas, porque se o pecado fosse ruim, ninguém ia praticar ele. Com toda certeza, algumas pessoas que ficaram para trás, algumas coisas que ficaram para trás são boas. Só que, queridos, o que a gente tem com Deus é muito melhor, as promessas de Deus são muito melhores. Então a gente precisa estar fixo nas promessas de Deus sem olhar para trás, porque o olhar para trás nos paralisa. Assim como a esposa de Ló, eles já estavam longe, caminhando bastante, só que alguma coisa atraiu ela lá atrás, e ela falou, deixa eu dar uma espiadinha. E tem coisas que às vezes nos atraem, que a gente quer dar uma espiadinha. Deixa eu olhar o que está acontecendo. Deixa eu olhar para trás. Mas era bom, isso não é errado. Por que isso é errado? E aí vem sementes na nossa mente, a gente começa a semear isso. E quando vê, a gente está paralisado em Deus. E o que nós precisamos fazer é despertar, queridos. Trazer a memória aquilo que dá esperança. E eu lendo essa palavra, eu tenho um caderno lá que eu anotei umas coisas. Eu parei de anotar naquele caderno, mas eu estava olhando a ministração, e aí eu comecei a ler aquele caderno e eu falei, meu Deus, olha que palavra tremenda, olha as palavras que Deus liberou para a minha vida, olha o que Deus falou comigo aqui, que tremendo isso, coisa que eu estou vivendo hoje. E eu falei, meu Deus do céu, e isso quer trazer à memória aquilo que dá esperança. A gente precisa entender que as promessas de Deus estão à nossa frente, nós precisamos carregar ela conosco, as palavras de Deus no nosso coração. Olha, cravei as palavras sobre o meu coração para eu não me apartar dela. E é isso que a palavra do Senhor diz, olha, não se desviem para a direita nem para a esquerda, tem um foco. O Senhor diz para José, olha, não se desviem para a direita nem para a esquerda, tenha foco. E o que a gente precisa ter é foco nas promessas do Senhor, porque quando a gente se depara com a nossa realidade, com o dia a dia, é difícil se firmar nas promessas, porque a gente ouve uma palavra aqui no domingo, na quinta e na terça a gente sai ativado. Não, Deus disse isso para mim, Deus falou isso comigo, então é isso que Deus tem para mim, para minha família, para minha casa. E aí vem a segunda, e aí vem a semana, e aí vem os problemas, e a gente se esquece de tudo isso. A gente se esquece das promessas do Senhor, mas que nós possamos trazer à memória aquilo que dá esperança, que nós possamos cravar as palavras sobre o nosso coração, para que nós possamos ser como Jeú, nós possamos ter a unção de Jeú. Não, Deus disse isso aqui, então eu vou fazer acontecer. Deus disse isso aqui, então peraí, a promessa é isso. O que eu tenho que fazer, Senhor? Porque é claro, a gente tem que fazer as coisas debaixo da direção de Deus. Mas querido, aquilo que depender de você, para as promessas do Senhor acontecer, faça, não espere em Deus. Como o jargão aí ficou, esperar em Deus, esperar em Deus, esperar em Deus. Espere em Deus de verdade. E talvez esperar em Deus seja você tomar um posicionamento. Talvez esperar em Deus seja você restaurar algumas coisas. E o esperar em Deus vai exigir de você um sacrifício, você fazer alguma coisa, você sacrificar algo ao Senhor, e você dispor do seu tempo, e você dispor da sua vida, e você abandonar algumas coisas. Talvez a promessa não aconteceu na sua vida porque você não está abandonando aquilo que o Senhor pediu para você abandonar, e a promessa não vai acontecer mesmo. Então espere em Deus fazendo aquilo que você deve fazer, mas não faça nada sem a direção do Senhor. Não faça nada sem o Senhor te ministrar algo, sem o Senhor te dizer algo. E o conselho que eu te dou, querido, comece a anotar as palavras do Senhor, para que você traga à memória aquilo que te dá esperança.
Amém? Vamos se colocar de pé. Glória a Deus. O Senhor é bom? Amém. O Senhor é bom?